Olá, meus queridos! Mais uma vez nós estamos aqui para poder falar um pouco sobre direito do consumidor, tá? Nós estamos estudando tutela do consumidor em juízo, passamos pela fase das tutelas, né? Terminamos aí a tutela cautelar, tutela de evidência, falamos sobre as astraentes, tá legal? E hoje nós vamos falar sobre competência, tá legal? Então, eu quero que vocês abram aí os seus códigos de defesa do consumidor, Lei 8.078 de 90. E nós vamos falar sobre as competências das ações judiciais. Olha lá no artigo 93, por favor, veja aí. No capítulo correspondente sobre esse artigo, fala das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos. E aí, no artigo 91, fala o seguinte: os legitimados de que trata o artigo 82 poderão propor em nome próprio e no interesse das vítimas ou sucessores, olha só, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individuais sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. Então, nós estamos falando, né, do artigo 82. Quem que está lá no artigo 82? O rol daqueles que são legitimados, né, concorrentemente, para poder ajuizar a ação, né? O Ministério Público, a União, Estados, Distrito Federal, município, entidades e órgãos da administração pública, direta e indireta, associações legalmente constituídas há pelo menos um ano, né? Então, essas são as entidades, tá legal? Bom, o artigo 92 fala da função de fiscalização que o parquet, né, o Ministério Público tem, tá? Quando ele não for o autor da ação, né, se ele não ajuizar a ação. E o artigo 93 fala, ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça local. E aí nós temos dois incisos. O inciso 1, no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local. E o inciso 2, no foro da capital do Estado ou no Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. Bom, dentro dessa perspectiva, a gente vai pular lá para o artigo 101, tá? Inciso 1, e a gente depois vai fazer um arremate desses dois artigos. O artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor diz assim: na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos capítulos 1 e 2 deste título, serão observadas as seguintes normas. E aí você vai verificar lá. A ação pode ser proposta no domicílio do autor, inciso 1. O inciso 2 fala que o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador. Já fala de uma outra situação de chamamento ao processo, coisa que agora nós não vamos, né, identificar. Tá legal? Então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica aí que nós estamos diante de uma situação, tá, na qual o consumidor ele tem aí a possibilidade de ingressar com a sua ação, tá? Bom, o dispositivo que está no artigo 93, ele fala das ações coletivas, né, e o 101, inciso 1, das ações individuais. Mas elas têm um ponto em comum, tá? As regras são o quê? São a competência do foro, territoriais. Então, ainda que a primeira, né, seja a questão da ação coletiva, seja de natureza absoluta e a segunda de natureza relativa, tá? Então, isso é muito importante, ok? Essa é a questão da competência do foro ligada com a questão de território, tá? O que significa dizer
que qualquer norma que preveja competência de justiça e tampouco de juízo, né, não existe, na verdade, nenhum ponto que pode trazer uma, um choque, né, de conflito, até porque isso está delimitado dentro do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, quando nós estamos falando de relação consumerista, nós já temos uma norma legal, uma lei federal, que vai trazer essa competência. Tá? Beleza? Então, essa competência da justiça, ela tem previsão na Constituição Federal, né? E a competência de juízo, ela é determinada por leis da organização judiciária, tá? Então, em ambos os casos, a gente está tratando aí de competência absoluta pela matéria ou pela pessoa, tá? Bom, a primeira tarefa que a gente tem, né, é a ser examinada aí, seria em relação às ações de natureza consumerista, é fixar essa competência da justiça. Primeira coisa, a gente tem que verificar aí, né, que a justiça trabalhista, que tem previsão lá no artigo 114 da Constituição, a justiça eleitoral, ela tem competência prevista lá no artigo 121 da Constituição, e a justiça militar tem competência também fixada no artigo 125 da Constituição. Então, jamais serão competentes para essas causas que envolvam relação de consumo, né? Justamente porque as matérias que determinam a sua competência são de outra natureza. Bom, então, dentro dessa perspectiva, a gente vai fazer uma pontuação aqui em relação à Justiça Federal, tá? A competência da Justiça Federal, ela é prevista lá no artigo 109 da Constituição. Então, ela é tanto determinada pela matéria como pela pessoa, tá? Nessa situação, a gente vai lá no artigo 109. Vamos lá? Olha só o que fala o artigo 109. Constituição Federal. Artigo 109. Fala o seguinte: aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 5A. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. Vamos lá no parágrafo 5º? Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Depois, o inciso 10. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, execução de carta rogatória e de sentença estrangeira após a homologação. As causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Então, nós estamos falando aí, né? Causas relativas a direitos humanos, inciso 5A, e execução de carta rogatória, de sentença estrangeira, etc., no inciso 10, tá? Mas, nas hipóteses previstas no inciso 3, okay? Não é resolvido de forma tão tranquila. Não serão de competência da Justiça Federal as causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro, organismo internacional, onde que o contrato mencionado, né, pelo dispositivo condicional, tem a natureza consumerista. Então, vamos lá. Olha aqui. Inciso 3. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional. Bom, os contratos internacionais, né, que falam aí sobre a expressão de convergência de vontades, elas podem tratar de maior variado assunto, social, econômico, tecnológico, né, devendo sempre o quê? Objetivar a concreção do interesse público. Só que nós estamos voltando essa questão para uma situação
de uma relação consumerista, né? Então, dentro dessa perspectiva, já restou definido pelo STJ, né, para não se confundir empresa estrangeira com organismo internacional. Então, sendo a competência determinada pela Justiça Federal, né, ela sendo determinada pela pessoa, a matéria passa a ser irrelevante. A verdade é essa, né? Sendo que é naturalmente possível que envolva matéria consumerista. No caso, em especial, a prevista no artigo 109, inciso 1 da Constituição, né? Onde que as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de excedente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Então, significa dizer que nós estamos falando que os juízes federais, eles podem processar e julgar, e vão, ações que tenham a matéria, né, como relação consumerista, identificando a pessoa, tá? E trazendo, no entanto, alguma desses órgãos que eu citei do inciso 1 como partes, nesse caso, partes réis, né? Então, seria dentro dessa situação. Exemplo, a Caixa Econômica Federal faz um desconto indevido da minha conta, sendo que eu não autorizei, não tem nada por escrito, né? E esse desconto acabou rebaixando o meu score para que eu, nesse caso, né, bem na iminência de aprovação do financiamento de um veículo, não fosse suficiente, né? Então, a diminuição do meu score para a reprovação do financiamento do veículo foi ligado diretamente com a inclusão né, a cobrança de um débito que eu nem mesmo sabia que existia e que não era meu, né? Não, nunca autorizei. Então, essa ação está imbuída aí uma relação de consumo? Sim. Existe dano? Provavelmente. Qual vai ser a competência de qual justiça? Justiça comum ou justiça federal que vai analisar esse caso? Justiça Federal, tá? Caixa Econômica Federal, Justiça Federal, ok? Então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica aí, né, que o artigo 109, ele é muito taxado, já tarimbado dentro da doutrina, com essa possibilidade de existir tanto a ação individual, a tutela individual, como também a tutela coletiva, tá? Nas ações onde que os órgãos sejam esses órgãos citados no inciso 1 do artigo 109 da Constituição. Tá legal? Isso é muito importante, tá? Apesar de que, né, a maior parte das demandas ainda tem, dentro dessa relação consumerista, elas ainda são de competência da Justiça Estadual, juizados, né, especiais cíveis e Justiça Comum, né, quando demanda aí perícia, requisitos mais específicos e técnicos para poder serem analisados, tá? Vamos lá. Então, a competência territorial é aquela que determina o foro competente, ou seja, circunscrição territorial competente. Vai ser na Justiça Estadual? Vai ser na Justiça Federal? Né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica que o foro comum, previsto pelo ordenamento brasileiro, tem uma tradição universal de ser o domicílio do réu, tá? Segundo o artigo 46 do Código de Processo Civil. Vamos lá? Artigo. Você viu que nós já fomos no consumidor, Constituição, agora Código de Processo Civil. Eita, nós! Tá tudo interligado. Artigo 49. A ação. Oh,
46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro do domicílio do réu. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro do domicílio do autor. Quando o réu não estiver na residência no Brasil, a ação será proposta no foro do domicílio do autor, e se ele também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles a escolha do autor. E o parágrafo 5º fala de execução fiscal, que não é o nosso caso. Tá? Então, essa regra somente se aplica aos processos fundados em direito pessoal e direito real sobre bens imóveis. Né? Afastando, por exemplo, a aplicação quando se tratar de bens imóveis. Ok? Caso aí que o foro competente é o da situação da coisa, que é o que estabelece o artigo 47 do CPC. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. O artigo 48 já vai falar, né, na questão de herança, né, de inventário, de partilha, e a gente vai continuar fazendo o estudo aqui. Olha só. Então, dessa perspectiva, a gente verificou que, de acordo com o Código de Processo Civil, se fosse tratar de direito pessoal ou direito real sobre coisas móveis, vai ser no domicílio do réu. Se for sobre direito real sobre bens imóveis, é no domicílio da coisa, né? O competente é o domicílio, for competente onde existia a coisa, né? Bom, agora é o seguinte, isso nós estamos falando da regra do Código de Processo Civil, tá? E existem também regras de competência territorial determinadas pelo local da coisa, né? Como lei de locações, tá? Então, dentro dessa perspectiva, eu estou trazendo de uma forma geral o que o Código de Processo Civil fala e o que nós encontramos, tá? Em relação, por exemplo, ao artigo 101, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, trazendo à baila, trazendo à tona o princípio da hipossuficiência, da vulnerabilidade, classificando a hipossuficiência do consumidor diante, né, do fornecedor que vai justificar aí um tratamento diferenciado. Então, dentro dessa perspectiva, o STJ entende que existe uma prerrogativa do consumidor de propor a ação do domicílio do consumidor, tá? E também para, estendendo ao consumidor para equiparação, no seu domicílio onde que ele reside, tá? Pela questão pautada pelo princípio da vulnerabilidade, ok? Então, essa é uma situação muito importante que influencia diretamente no resultado, tá? Ah, o fornecedor é lá de São Paulo, então o consumidor tem que propor a ação no foro de São Paulo. Tá, e como é que ele vai fazer para se deslocar até lá? Né? Nós não estamos analisando essa questão virtual ainda, né? Então, que isso pode sofrer alteração daqui para frente, né? Muita coisa nova pode acontecer, como vocês já devem ter presenciado no Sejude, né? Com a doutora Everildo Brandão e com o doutor, agora me fala a memória, ele é diretor de um curso, né? Para a UAB, agora eu esqueci, me falhou a memória. Bom, então vocês podem ver que existe um desequilíbrio total em virtude dessa viralização, vamos dizer assim, da internet e essa aplicação virtual, né? E não é regulamentada dentro da nossa legislação brasileira. Mas a verdade é que, com base na questão pautada na hipossuficiência, né, do poderio econômico, é que o Código de Defesa do Consumidor, ele pauta em defender quem? Consumidor. Então, nesse sentido, a regra é beneficiar o consumidor. Por isso que existe, né, conforme a orientação do artigo 6º, inciso 6 do próprio Código de Defesa do Consumidor, que
o consumidor, ele vai poder propor essa ação, tá, no seu domicílio. Beleza? O artigo 6º, né, do CDC fala assim: são direitos básicos dos consumidores. Inciso 1, a proteção da vida, saúde e segurança. Inciso 2, educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha. Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Proteção contra publicidade enganosa e abusiva. Modificação das cláusulas contratuais, estabeleçam prestações desproporcionais. Efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos. E inciso 8, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com inversão do ônus da prova a seu favor. Tá? Então, a gente verifica aí, são vários direitos que o consumidor tem, tá? Garantidos para que ele possa aí ter uma facilidade para acesso aos órgãos judiciários. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Tá? Então, isso é uma questão que a gente está superado, né? Conforme o entendimento doutrinário, tá? Em se tratando de uma relação consumerista, contrato de adesão, ok? Essa cláusula de eleição do foro, ela é abusiva e deve ser considerada nula, tá? Então, isso é muito, 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 muito importante, ok? Vamos colocar para dificultar para o consumidor que o foro de eleição vai ser no Rio Grande do Sul, né? Contrato com a matriz. Em se tratando de relação consumerista, isso já foi superado há muito, muito tempo. Beleza? Mas é bom que você tome nota, porque isso pode estar sendo cobrado em algum lugar, né? Em algum lugar. Beleza? Vamos lá? Falando sobre essa questão da cláusula de eleição de foro, a Lei 11.280 de 2006, juntamente com o artigo 112 do Código de Processo Civil de 73, falava sobre essa questão, né, de chamada competência ou incompetência relativa, né, e uma nulidade em cláusula de eleição de foro em contrato de adesão. Dentro dessa perspectiva, isso tomou, né, toda uma perspectiva diferente com o Código de Processo Civil novo, onde foi consagrado, né, pelo legislador no artigo 63, parágrafo 2º, essa questão, né, bem mais ampla, essa abordagem bem mais ampla que era abordada no Código de Processo Civil de 73, né? E aí, com a estipulação, né, da cláusula de eleição de foro sendo abusiva em qualquer contrato, né, dentro dessa perspectiva, tá? Existe também a súmula 33 do STJ, onde que aborda a questão da vedação ao conhecimento de ofício de incompetência relativa. Então, essa questão da incompetência relativa, ela encontra-se, né, nessa súmula, onde que essa incompetência ela não pode ser declarada de ofício, quando ela se tratar de forma relativa, tá? Por quê? Porque vai valorizar o interesse das partes, tá legal? Que no caso concreto, por exemplo, pode abrir mão da proteção legal, né? E aí, nesse caso, excluir qualquer intervenção do juiz, tá? Então, essa é uma questão muito importante. Por exemplo, se existe, né, pro autor, melhor, né, que, que essa ação ela possa tramitar no domicílio do requerido, ou se for o fornecedor que estiver entrando com ação contra o consumidor, tá? E o consumidor se pautar né, quando a gente estiver falando sobre incompetência relativa, para poder verificar essa situação, então, isso fica a critério, né, das partes, tá? Vamos dar uma olhada lá no artigo 63, parágrafo 3º, vamos lá, do Código de Processo Civil, fala o seguinte:
As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação, oriunda de direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Parágrafo 2º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Então, não significa que o juiz deve, o juiz pode, tá? O juiz pode. Parágrafo 4º, citado, o réu, incumbe a este alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão, porque seria o momento ideal para que ele pudesse alegar ali, né, essa matéria. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Dentro dessa perspectiva, já superada a questão da análise do artigo da súmula 33 do STJ, né, e alguns julgados que falam a respeito, né, desse reconhecimento de ofício pelo juiz, tá? A gente vai falar aí sobre uma questão muito importante, que seria a preclusão judicial temporal, né? Ainda no tocante a esse assunto do que está no artigo 63, né, do CPC, fala sobre essa questão da incompetência relativa, né, em razão da cláusula abusiva de eleição de foro. Só pode ocorrer até a citação do réu. Então, dentro dessa perspectiva, se cria uma excepcionalidade, preclusão temporal para o juiz, né? Onde que existe uma consideração de um prazo ao juiz para que ele reconheça de ofício essa incompetência. Onde que, se o réu for citado, né, então nós estamos falando da juntada do mandado, né, cumprido, ok? Nos autos. Isso aí vai iniciar a contagem, né? Então, da juntada do mandado nos autos, né, do mandado cumprido nos autos. Bom, então, até essa juntada, o juiz pode agir de ofício, né? A partir do momento em que há essa juntada, né, da citação, aí o juiz não pode mais reconhecer de ofício a incompetência, tá? Isso pode ser alegado pelo réu na contestação, tá? Isso pode ser alegado pelo réu, não pelo juiz mais, tá? Então, essa é muito, muito importante, uma questão técnica que pode travar aí uma briga muito grande, tá? Por questão de competência, caso o juiz ele age de ofício, né, após a citação do réu, tá? Então, isso é muito importante, ok? Vamos lá. Ainda continuando sobre a competência do juízo, após essa determinação da competência do foro, ainda vai ser exigido, dependendo do caso concreto, a determinação da competência do juízo, tá? Então, vai ser indispensável a utilização da competência em razão de pessoa e da matéria, ok? Ambas essas espécies de competência absoluta. Então, a competência em razão da pessoa não vem regulada pelo Código de Processo Civil, mas nem por isso deixa de ser lembrado pela doutrina, tá? Então, é importante a gente registrar aqui que as regras de competência em razão da pessoa são de natureza absoluta, não admite prorrogação. E, uma vez fixadas em norma de organização judiciária, essas determinarão a competência do juiz o interesse, né, geral da administração da justiça. O que gera a importância? Bom, a importância dessa espécie de competência, nessa determinação do juízo, no âmbito do que nós estamos falando da relação consumerista, para a relação consumerista, ela é secundária, tá?
considerando que o objeto da demanda que caracteriza como sendo consumerista e não os sujeitos que participam do processo. Então, é o objeto da demanda, é no momento que há a efetivação da relação de consumo, tá? É isso que, para o direito do consumidor, é suficiente, e não desses sujeitos, ok? Então, enquanto para a regulação do Código de Processo Civil, essa matéria de pessoa é importante, para o Código de Defesa do Consumidor, não, tá? Para o Código de Defesa do Consumidor, não é, ok? Só para sacramentar aí essa questão da competência. Bom, encerrando esse assunto, a gente parte aí para intervenção de terceiros, tá? Parte aí para a intervenção de terceiros. Bom, o que seria essa intervenção de terceiros? Entende-se, né, por permissão legal, para que um sujeito alheio à relação jurídica, né, processual, ingresse com um processo já em andamento. Então, apesar dessas diferentes justificativas que permitem esse ingresso, as intervenções de terceiro, né, elas devem ser expressamente previstas em lei, tá? Expressamente previstas em lei. Tendo aí como propósito que, principalmente, a questão da economia processual, ok? A questão da economia processual, tá? Então, evitar a repetição de atos processuais, tá? E também uma harmonização dos julgados, beleza? Então, é natural que, às vezes, admitido o processo, o sujeito deixa de ser terceiro e passa a ser considerado parte, né? Em alguns casos, parte na demanda, em outros, parte no processo. Então, o próprio Código de Processo Civil ele se encarrega, né, de tratar dessa intervenção de terceiros, né? Compreendendo aí assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, o animus curiae, desconsideração da pessoa jurídica, né? São essas as 5 espécies consideradas a intervenções de terceiro típicas. E como é que é isso no Código de Defesa do Consumidor? Bom, no Código de Defesa do Consumidor, tem só 2 dispositivos legais que tratam expressamente sobre isso, que é o artigo 88, que proíbe expressamente a denunciação à lide, tá? E que permite ao réu chamar o processo o segurador, tá bom? Então, é isso que nós vamos falar sobre aquele situação que eu havia dito sobre a questão do segurado, tá? Então, vamos ver isso daí? Primeiro, então, seria a denunciação à lide. Ó, é vedado legalmente. O artigo 12 da Lei 8.078 de 90, ele prevê uma responsabilidade solidária entre fabricante, produtor, construtor e importador, pela reparação desses danos suportados pelo consumidor, ok? Então, eu vejo o seguinte, dentro dessa perspectiva, o comerciante ele só responde solidariamente em relação à questão dos vícios, do defeito não, tá? De fato, né? Então, isso significa dizer o quê? Que denunciação à lide não é objeto da relação consumerista, porque existe uma proteção para o consumidor. Então, dentro dessa perspectiva, tratando-se de vício, existe uma responsabilidade solidária, tá? Se eu rolar o Zé como o João, tanto faz. Ok? Ah, não fui eu, tal vício, não tem isso. Então, cuidado, tá? Agora, em relação à questão que vai tratar sobre defeito, aí é outra situação, porque o comerciante vai responder subsidiariamente, né? Lembra disso aí, tá? Também o profissional liberal, viu? O advogado, o médico, tá? Muito cuidado com isso. Vamos ver o que fala lá o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor? Ah, vem aqui. Ó,
Na hipótese do artigo 13, parágrafo único desse Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos atos, vedada a denunciação à lite. Então, vamos ver o que fala o artigo 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, que vai falar sobre o fabricante, construtor, produtor e importador, quando o fabricante, construtor, produtor e importador não puderem ser identificados, tá? O produto foi fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador, ou o comerciante não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Então, nós estamos falando da chamada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, ok? É isso que trata essa seção, tá? Nós não estamos falando do vício, nós estamos falando do defeito, do fato, do acidente de consumo, ok? E isso é muito importante para a gente poder ter essa noção, tá? De que essa denunciação à lide não tem previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor. Aliás, ela é vedada, tá? Por quê? Por vários fatores. Por dilação do tempo, né, da duração do processo em prejuízo para o consumidor, porque o processo que tem uma relação consumerista, é necessário que haja aí uma celeridade processual, uma economia processual, tá? Juntamente com a análise do princípio da vulnerabilidade, ok? O segundo argumento de haver essa vedação, né, da denunciação à lide seria a questão de uma causa de pedir, né? Então, isso aí também é outra situação que também não há, né, não existe razão, né, para que possa haver abertura para denunciação à lide, tá? Ok? Já porque a intervenção de terceiro pode trazer uma nova causa de pedido, né? Estranha esse objeto principal. Tá legal? Ok? Então, isso é muito, muito importante. E, lembrando bem, que essa abrangência da vedação na lide, tanto para o consumidor, pessoa física ou jurídica, tá? Como para o consumidor em equiparação. Tá legal? Beleza? Outro argumento também, não, argumento não, outro tópico que nós precisamos falar a respeito é do chamamento ao processo. Então, dentro dessa perspectiva do chamamento ao processo, que tem previsão lá no artigo 130 do CPC, a gente verifica que é uma intervenção de terceiro, né? E que tem, né, uma forte tendência, uma garantia muito simples, que vai verificar a co-obrigação gerada pela existência de mais de um responsável pelo cumprimento da obrigação. Ah, isso é notório, ok? Então, dentro dessa perspectiva, a gente vê que no artigo 101, inciso 1 inciso 2 do CDC, o réu que tiver um contrato de seguro, por exemplo, ele vai poder chamar o processo o segurador, né? Onde vai ser proibido o ingresso na demanda, por exemplo, do Instituto de Resseguro do Brasil. Essa parte inicial do dispositivo legal deve ser analisada em duas etapas distintas. Então, preste atenção. Existe a chamada espécie atípica do chamamento ao processo, né? Que o artigo 88, como ele não tem muita justificativa para o equívoco quanto à espécie de intervenção de terceiro cabível, já no artigo 101, inciso 2 do CDC, não pode se falar a mesma coisa, tá? E que, ao prever o chamamento do processo do segurador, foi ainda mais longe para determinar expressamente a aplicação do artigo 132, né, que é a sentença que julgar procedente o pedido, condenando solidariamente o segurado e o segurador. Tá? Então, isso é muito, muito, muito importante para que você tome nota, tá? Nesse sentido. E, professor, no caso de uma ação direta, proposta direta contra a seguradora. Olha, o artigo 101, inciso 2 do CDC, ele cria, né,
essa aplicação do Instituto de Chamamento ao Processo, um terceiro, numa responsabilidade solidária, tá? Entre fornecedor e segurador, para o ressarcimento dos danos suportados pelo consumidor, ok? Inclusive, o STJ já pacificou esse entendimento, tá legal? Agora, a questão de se o STJ já pacificou o entendimento do fornecedor e da seguradora terem obrigação solidária, responderem solidariamente, o entendimento que a doutrina traz é que a ação ela pode ser proposta diretamente contra a seguradora, tá? Ela pode ser proposta diretamente contra a seguradora, ok? Isso é muito importante. Só que não é o mais recomendável, tá? Não é o mais recomendável, tá? Isso é a própria doutrina que traz essa perspectiva, tá bom? Beleza? Professor, e o Instituto de Resseguros do Brasil? Ele pode figurar, né, nesse polo passivo de uma ação da relação consumerista? Olha, não pode, tá? Não pode haver essa intervenção aí desse instituto. O que pode haver é uma ação promovida diretamente contra o segurador, tá? Por quê? Porque é vedada essa denunciação à lide. O segurador vai invocar, né, vai tentar ganhar prazo dentro do processo, né? Então, isso aí não pode de maneira alguma, tá? Bom, e o chamado litisconsórcio alternativo no Código de Defesa do Consumidor? Bom, o litisconsórcio alternativo, ele representa a possibilidade aberta ao autor para demandar duas ou mais pessoas quando tenham dúvidas fundadas a respeito de qual delas efetivamente deveria participar no polo passivo da demanda, né? Ou ainda quando exista dúvida fundada a respeito de quem seja o titular do direito a ser discutido no processo. Então, possa mais de um sujeito, né, litigar em conjunto para que somente no final do processo se determinar a quem aquele direito pertence. O que vai caracterizar aí, né, um litisconsórcio alternativo. É a indefinição do sujeito legitimado a litigar. Se é o Bruno, se é o João, se é o Matheus, se é o Marco, tá? Seja no polo ativo, seja no polo passivo, ok? Só que o litisconsórcio ativo, ele não se confunde com o litisconsórcio eventual ou sucessivo. No litisconsórcio eventual sucessivo, a parte sabe com precisão quem são os sujeitos que devem participar da relação jurídica processual, tá? E o fator que caracteriza essa espécie de litisconsórcio é a acumulação de pedidos dirigidos contra ou por sujeitos distintos. Então, é isso que vai formar o litisconsórcio, né? Somente é possível acolhimento do segundo pedido se for acolhido o primeiro, ou ainda que o segundo, né, seja acolhido não sendo o primeiro. Esses os exemplos de consórcio sucessivo, né, que tem a previsão lá no artigo 1698 e 928 do Código Civil. Tá legal? Isso é muito importante, tá? O parágrafo 7º, né, do Código de Defesa do Consumidor, ele vai tratar essa questão de forma um pouco diferenciada, tá? Aí a gente vai ver o artigo 7, parágrafo único, artigo 12 e 13 do CDC. O artigo 7º, parágrafo único do CDC, ele diz assim: tendo mais de uma autora a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Então, esse dispositivo constitui a regra geral da responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento do serviço, né, ou produto para o consumidor. Então, a regra se justifica pelo quê? Pela responsabilidade objetiva adotada pelo CDC, teoria da responsabilidade objetiva, né, que vai dispensar a culpa dos fornecedores, no caso de vício, tá? Então, dentro dessa perspectiva, independe de a culpa, né, não ser do fornecedor demandado ou não, existe responsabilidade solidária.
né? Aí a questão de regresso é com aqueles que fazem parte da cadeia produtiva. Tá legal? Então, isso é muito importante aí, tá? Essa questão da responsabilidade solidária e objetiva dos fornecedores, né? E isso não ser aplicado no Instituto do Consórcio Alternativo, ok? Tudo bem? Beleza? Combinado? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Olha só. A gente chega num outro ponto muito importante também, que é a inversão do ônus da prova. A doutrina, ela se encarrega de dividir o ônus da prova em dois aspectos. O primeiro, chamado de ônus subjetivo da prova, e o segundo, chamado de ônus objetivo. O ônus subjetivo analisa o instituto sobre a perspectiva de quem é o responsável pela produção de determinada prova. Quem deve provar o quê? Já o ônus objetivo da prova é o quê? O instituto é visto como regra de julgamento, tá? A ser aplicada pelo juiz no momento de proferir a sentença. Então, são dois aspectos muito diferentes, tá? No aspecto objetivo, o ônus da prova afasta a possibilidade do juiz declarar, né, diante das dúvidas a respeito de alegações de fato em razão da suficiência ou inexistência de provas, sendo obrigado a julgar e não estando convencido das alegações de fato, ele vai aplicar a regra do ônus da prova. Fazer o quê? Tá? Então, esse ônus da prova é uma regra de julgamento, aplicando para situações, né, dependendo das variáveis quais forem, principalmente ao final da demanda. Tá? Em alguns casos, é observada essa inversão do ônus da prova, decretados, né, dentro da liminar ou no requerimento inicial. Tá? Isso é muito importante também a gente falar. Ok? Então, dentro dessa perspectiva, existem algumas regras de distribuição do ônus da prova. Tá? Olha, o Código de Processo Civil, ele traz no artigo 373, inciso 1 e 2, que cabe ao autor o ônus da prova, né, de provar os fatos constitutivos do seu direito. Ou seja, ele deve provar a matéria fática que traz na sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. É isso que fala o Código de Processo Civil, tá? Bom, dentro dessa perspectiva, o ônus da prova só vai ser incumbido ao réu, né? Só passa a ser exigido dele no caso concreto da hipótese de o autor ter desincumbido de ser o ônus probatório. Isso aí numa decisão do juiz. E é uma situação muito, muito, muito peculiar, muito difícil de acontecer. Né? Tem que ser uma situação muito dinâmica para que isso aconteça. Bom, isso já não acontece, por exemplo, quando envolve uma situação do Estatuto do Idoso, tá? Não envolve, quando nós estamos falando, não é da mesma forma quando a gente está falando sobre inversão do ônus da prova na relação consumerista. Existem três espécies de inversão do ônus da prova: a inversão convencional, a inversão legal e a inversão judicial. Tá? A inversão convencional ela decorre de um acordo de vontades entre as partes que pode ocorrer antes ou durante o processo. Também é muito difícil de acontecer. Tá bom? Essa forma de inversão do ônus da prova, ela tem uma particularidade no tocante, por exemplo, ao direito consumerista, que o artigo 51, inciso 6 do CDC prevê que é nula, de pleno direito, a cláusula contratual que estabelece a inversão do ônus da prova em prejuízo para o consumidor. Tá? Coisa que no Código de Processo Civil, para as relações particulares, direito privado, já é uma situação que é plenamente possível. Bom, então se toque. Tá? A inversão legal é a inversão que tem disposição expressa de lei. E o Código de Processo Civil tem três passagens, né, que fala sobre a questão da inversão do ônus da prova. No artigo 12, parágrafo 3º,
no artigo 14, parágrafo terceiro também, e no artigo 6º, inciso 8. Vamos lá? Vamos ver esses artigos? Artigo 12, parágrafo terceiro, vai falar a respeito da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, né? O parágrafo terceiro diz assim: o fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar. Então, quer dizer, olha aí a questão, né, do 11 da prova. Ele só não vai ser responsabilizado se ele provar, tá? Artigo 14, parágrafo terceiro. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar. E aí tem as hipóteses do inciso 1 e 2. Certo? Então, preste bastante atenção nisso daí, tá? O artigo 6º, inciso 8. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. Então, são 3 citações no diploma legal em relação ao direito do consumidor. Ok? E que é bastante, né, invocado, tá? Mas calma lá que nós vamos chegar dentro de um exemplo prático para a gente entender isso aí. E existe também a inversão judicial, que cabe ao juiz analisar no caso concreto, preenchimento dos requisitos legais, verossimilhança da alegação, os fatos, como eles estão narrados e como está disposto realmente, tá? Por exemplo, dentro de uma perspectiva em que eu ingressei com a ação judicial para 2 clientes, em que eles financiaram um contrato, ou financiaram um veículo, tá? Esse veículo, para é uma venda casada, né? Para aprovar, facilitar a aprovação do financiamento, foi embutido nesse financiamento a venda de um seguro de contra seguro prestamista e um seguro se o veículo viesse dar algum problema mecânico. Então tem, né, esse dispositivo no contrato. E eu fiz a invocação, o cliente na época deu problema no veículo, com 6 meses de uso, ele tentou, né, falar com a financeira empurrou para a seguradora não atendeu ele teve que pagar o conserto e pegou as notas fiscais e agora a gente ingressou com a ação. Eu entrei com a ação, né, de repetição, né, de pagamento em dobro, porque nesse caso ele não precisava ter pago, né, e a condenação por danos morais pela omissão da seguradora e da instituição. Eu arrolei as duas. Então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica que a inversão do ônus da prova para poder fornecer o contrato, né, pelas provas que foram produzidas, pelos e-mails que foram passados, ela é muito robusta. E o juiz, né, ele decretou a inversão do ônus da prova já inicialmente no meu pedido, né, para que esse contrato viesse à tona, tá? Com a assinatura do, do cliente. Tá legal? Então, vocês vão verificar aí, né, uma outra situação que essa característica, né, da inversão do ônus da prova, quando ela se trata de forma judicial, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Ok? Beleza? A gente faz um intervalinho, daqui a pouco a gente volta, tá?
Muito bem, pessoal. Voltamos, tá? Olha só, eu quero aqui propor para que vocês possam ter conhecimento, né, de uma situação, um problema, em que vocês vão aí fazer um exercício a fim de que vocês tomem conhecimento a respeito de como que acontece isso na prática, tá? Então, vocês vão verificar aí no grupo de WhatsApp a atividade que vai ser disposta para que vocês possam fazer essa atividade ainda em tempo de sala, tá? Após vocês terem assistido o vídeo, tá legal? E eu estarei online para poder dirimir quaisquer dúvidas de vocês, tá? Então, por enquanto, nós vamos falar sobre essa questão da inversão do ônus da prova, que foi o último, né, tema que a gente viu, né? Vocês vão verificar também essa questão sobre o chamamento ao processo, né, litisconsórcio ativo, passivo e alternativo, tá? Então, nós vamos fazer uma questão bem elaborada aí para que vocês possam aplicar os conhecimentos da aula, tá legal? Então, um grande abraço para vocês, até o nosso próximo encontro.